comportamento, né, indo para infinito tendendo a zero, só que de um jeito estranho. Aqui também. O que mais que ele vai falar aqui? Por hora ele está fazendo só os limites para o infinito. Mas, por exemplo, aqui tu tem um infinito acontecendo. Mas tu tem um infinito acontecendo no x igual a 2. Ou seja, nessa tua função, se tu joga o 2, dá pau. Não é mesmo? certo. Beleza. Porque vai dar divisão por zero. E a gente sabe que divisão por zero dá pau. Não é mesmo? É, Então, dividir por zero, a professora fala para nós quando a gente é criancinha que não pode. Mas não pode porque a resposta dá infinito, né? Só que aqui, como a gente já está trabalhando com limite, a gente consegue fazer o infinitão. certo. Show de bola. Então, continuando aqui. Para construir. Mas ele vai falar só de assíntota? Não pode ser, né? Tem tanta coisa para fazer aqui. Bem, eu acho que na prática, né? Porque aqui ele vai falando, casa a casa é um saco. Vamos ver uns exercícios aqui, já que a gente só tem uma hora mesmo. Tem exercício? Tem. Show de bola. Para quem não sabe resolver alguns desses, não sei o que depois de fazer. Cara, eu queria muito ter entendido o que você falou, mas não entendi Tá. nada. Porque ele tentou dar um exemplo durante a aula e não conseguiu resolver. Ele deu um exemplo que ele mesmo não conseguiu resolver? Ficou gigante. Vocês entenderam, ele desistiu. Pô, mas daí tá de sacanagem, né? O cara nem preparou a aula antes, tá louco, velho. Em universidade particular, isso é perigoso, você vai demitido, hein? Não, Lá não tem o chat GPT para dar uma ajuda também, né? Daí complica. Eu sem o chat, às vezes também daria umas vaciladas, mas vocês não ligam que eu use, né? Afinal de contas, vocês estão pagando para eu explicar, não para eu ser um gênio na frente de vocês. Já o professor lá, né, tem algum problema com isso. Mas sim, eu suponho que ele deve ter tido algum problema em fazer o gráfico, sei lá, algum negócio assim. Mas vamos lá. Esboce os gráficos das funções a seguir, encontrando as síntotas se existirem. Muito bem. Então, ele colocou umas regras. Eu acho que é legal seguir as regras que ele colocou para a gente seguir o que ele quer, né? porque ele disse que se não fizer essa regra, ele vai zerar. Ah, é? Então, tem uma ordem aqui que ele quer, né? Porque eu suponho que ele tenha medo de vocês usarem calculadora científica, essas coisas para fazer gráfico, né? Tem gente que tem É, acesso a isso. Mas vamos fazer então na ordem que ele quer aqui. Deixa eu pôr esse cara aqui. E vamos lá. Determine o domínio. Primeiro ele quer que termine. Tudo isso aqui, claro, vai te ajudar a construir melhor a função, né? certo. A ideia é essa. Daí, que mais aqui? Determinar o domínio. Muito bem. Você consegue determinar o domínio dessa função? Lembre-se, domínios são os valores que você pode jogar na função, né? Certo. E aí, Eu, você pode avaliar para mim. eu só sei ver domínio de fração, porque o resto não sei ver, mas é quando o denominador não pode ser igual a zero, né? É, É que eu já fiz isso, mas o domínio pode ser qualquer número real, né? É diferente, e o x tem que ser diferente de meio. exato. Meio. Então, vamos dizer assim, primeiro passo, né? Vamos colocar assim. Domínio, todos os reais, menos o meio. Sacou? Então a gente sabe que algum pau vai dar ali no meio, né? Certo, Poderia não ser o caso se nós tivéssemos um fator aqui que cortasse com o cara de baixo, né? Igual nos cálculos de limite, certo? certo. Mas claramente esse cara aqui de cima não tem raízes. Então não dá para fatorar esse cara aqui de cima, não vai dar para cortar com nada aqui embaixo, não é mesmo? Então, a primeira você já fez aí sem conta. Mas assim, se fosse para você fazer uma conta, o que eu recomendo na hora da prova, você teria que dizer assim, que se escreveria, como é uma divisão, como tem divisão, não podemos dividir por zero. Daí você colocaria assim, que 2x menos 1 tem que ser diferente de zero. Daí Certo. nessa você encontraria que o x tem que ser diferente de 1 meio, sacou? Essa aqui. Agora,
2. Calcula as derivadas de primeira e segunda ordem. Então vai lá, calcula para mim essas derivadinhas. Agora você já tá fera nisso. Vamos calcular, me manda fotinho.
Vejamos, senhor. Deixa eu ver aqui. Então, tu foi para a regra do quociente. Maravilha, maravilha. Fizesse a regra certinho, chegou nessa expressão um pouco mais simplificada. De fato, não dava para simplificar mais. Aí você fez de novo. Eu achei que ficou legal. Eu Sim, achei que você demorou um pouquinho, mas foi pouca coisa. certo. Dando a resposta certa, tá valendo, né? Então, beleza. Agora, qual é Então você fez o que ele pediu na 2. Legal, tá aí. Deixa eu até copiar e colar lá. Tô gostando que você tá fazendo tudo um embaixo do outro. Por aí vai. Agora vamos ver a regra 3 que ele manda na ordem 3 aqui. Estude o sinal de F' para determinar os intervalos de crescimento e crescimento. Como é que você vai estudar o sinal de F'? É fácil. Você vai tentar descobrir onde a primeira derivada é positiva ou negativa. Claro que para isso você precisa conhecer um pouco de matemática básica, aquela coisa que a tia fala para nós quando a gente está na escolinha, que menos com menos dá mais, não é mesmo? Certo. Menos com menos dá mais, já dizia a tia da escola. Então existem duas formas dessa coisa que fica positiva, por exemplo. Por exemplo, se a gente quiser avaliar isso aqui ser maior que zero, né? Na região que ela for maior que zero, a outra vai ser menor que zero, né? Isso é óbvio. Ou a coisa maior que zero é menor. Binário. Então, se eu estiver querendo que seja maior que zero, tem duas possibilidades. Ou esses caras de cima e de baixo são positivos, ou esses caras de cima e de baixo são negativos. Ao mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo, né? Certo. Então, tem valores de x, vamos pensar assim, que fazem o cara de cima ser positivo e o de baixo ser positivo ao mesmo tempo. Tem caras que fazem o cara de cima e de baixo ser negativo ao mesmo tempo, ok? Então, Ok. nosso objetivo é encontrar isso. Bem, o de baixo é bem fácil de fazer porque já está fatorado. Mas o de cima nem tanto, porque vai ter que fazer Bhaskara. Então vamos lá. Eu quero que esse cara aqui, eu quero avaliar ele onde ele é positivo. Daí outra região eu já sei por consequência que é negativo. Então eu vou escrever aqui 2x ao quadrado menos 2x mais 12 igual a zero. Por quê? Porque eu sei muito bem trabalhar com Bhaskara, com equação de segundo grau. Vamos dar uma simplificada aqui. Beleza? Beleza. Agora, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lembrar uma coisa que também a gente sabe lá da escolinha. Temos um gráfico de equação de segundo grau. Por Certo. exemplo, sim, vamos dizer assim, né? Claro, virada para cima, como é o nosso caso aqui, porque esse cara é positivo. É, Você tem que concordar comigo que os x dessa região, deixa eu fazer uma parábola um pouco mais bonitinha assim. Os x dessa região aqui vão sempre gerar valores positivos de resposta, né? Positivo, positivo, positivo. Não é Certo. mesmo? Ou seja, quem limita é esse cara. E, obviamente, quem limita aqui do outro lado é esse outro cara. Aqui também vai ser positivo, 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 positivo. Né? Vão dar respostas positivas. Apesar dos valores de x serem negativos desse lado, os valores de y são positivos, certo? Certo. Certo. Mas quem são esses caras aqui? Eles são exatamente as raízes, as respostas da Bhaskara. Sacou? Saquei. Isso. Então, por isso que resolver a Bhaskara aqui é muito importante, né? Porque a gente já entendeu aqui é positivo, obviamente. Entre os valores das raízes é negativo. Sacou? Saquei. Legal. Então, se eu estou procurando aqui esse cara de cima ser positivo, foi o que eu me propus. Né? Poderia ter procurado ser negativo, mas a gente costuma procurar ser positivo. Vou fazer Bhaskara. Então vamos lá. Quais dois números, quando multiplicados, dão 6 e os mesmos dois números, quando somados, dão 1? Tem? Não sei. Vamos fazer Bhaskara e descobrir. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Rapaz, não tem, né? Deu negativo. Concorda comigo? Eu Eu nem acho que sei qual é a sim. resposta, mas vai dar negativo, né? Pô, aqui vai dar menos 24 mais um menos 23, né? Ah, essa é. Menor que zero.
Qual que é o problema? Menor, é, eu acho que eu fiz a conta certa aqui. E como eu não descobri nada de primeira aqui, acho que tá tudo certo. Ou seja, delta negativo. O que que significa? Significa que não tem raízes. Fazer uma Então, placa boa. então significa que a parábola vai ser um negócio assim, Ah, é certo. né? Se eu for fazer um gráfico dela, ela ficaria ali em cima do eixo X, não tem raízes, não passa por aqui. O que que significa isso? Todos os valores de x que a gente joga nessa equação dão positivos. Todos. Pode testar qualquer um aí. Testa o zero, dá positivo. Testa o um, dá positivo. Testa o menos um, dá positivo também. Pode testar qualquer um e dá positivo, beleza? Isso aqui garante isso. Certo. Ok? Então, o cara aqui de cima, ele é sempre positivo. Obrigatoriamente, o cara aqui de baixo vai ter que ser sempre positivo também. E será que ele é sempre positivo? O que tu acha? Acho que por causa da raiz. Não, a potência de 2, acho que sim. Por quê? Porque negativo com potência de 2 vira positivo. Exato, quando a gente tem alguma coisa ao quadrado, ela sempre fica positiva, né? Certo. Então o cara aqui de baixo também é sempre positivo. Ou seja, essa conta aqui é sempre positiva. Sempre positiva. Beleza? Feliz. Então, nós acabamos de chegar numa situação muito interessante. Ou será que você fez a derivada errada? Eu vou pegar aqui, pode ser que você tenha errado na derivada, né? Daí é osso. Vamos lá. Vamos lá, aqui deu derivada da primeira, nananana, derivada da segunda, normal. Show. Qual que era a função? Não era isso, tá? Daí você fez a distributive. Calma aí, né? Não, aqui tá certo. Aqui tá errado. Puta merda. Ó, aqui era pra ter ficado menos 12. Né? Ah, Porque se esse cara é. ficou negativo, esse aqui também tinha que ter ficado, né? Nossa, tá sendo derivado também tá errado. Menos 12, então aqui é menos 12 também. Então aqui vai ser menos 12 também. É, vai trocar esses menos 12, né? Só que a consequência é que aqui vai ser menos 6. E aqui vai ser menos 6. Então vai ser mais 24 mais 1, 25, né? Sacou? Saquei. Então tem duas raízes. Maior que zero vai ter duas raízes. Beleza? Beleza. Legal, o teu erro ali serviu para explicar esse negócio ali, que não é para tu desistir da conta, que nem quando a gente tá na escola, né? Lá na Sim. escola, quando a gente tá fazendo Bhaskara e o delta dá negativo, a gente para. Aqui não. Aqui tu tem que continuar porque tem um significado o delta ter dado negativo. Parábola que não passa no x. Mas não é o caso. Então, x, agora menos b, cuidado com esses sinais, hein, mano? Não vai errar isso na prova. Vai com confiança. Sinal é sempre questão de confiança. Ninguém erra sinal por falta de atenção, porque quando tu tá fazendo uma conta, tu tá fazendo a conta, tu não tá pensando besteira. O que a gente perde é por confiança. A gente, tá errado mesmo, vou fazer de qualquer jeito. Entende? Mas não é assim, tu tava fazendo certo, pô. Certo. Faz uma revisão sempre que termina a conta, né? Não começa uma conta longa sem fazer uma revisão da conta anterior, né? Porque agora É, tu, porra, tu errou também a segunda derivada. Se tu tivesse chegado nessa resposta e pensado, vou fazer uma revisão, já não teria errado a segunda derivada, entendeu? Ou seja, entendi. vai perder menos tempo com isso e vai fazer a segunda parte com segurança. Fazer as coisas com segurança, cara, nos dão muito mais velocidade. Então aqui nós vamos ter duas raízes, né? Vai ficar a raiz de menos ali, vai ficar. É importante deixar qual é a menor e qual é a maior, porque isso vai ajudar na hora de desenhar o gráfico, mas também tanto faz, foda-se. Vai ser menos 7 sobre 2. Menos 7 sobre 2. Não, aqui não é 2, aqui é um. Tô comendo bola. Eu tô usando essa conta aqui. Então, o B é um. Menos um, na verdade. Que o B é menos um. Menos um vai ficar mais um. Então vai ficar menos 4 sobre 2 menos 2. E 6 sobre 2 3. Ok? Ok. Isso. Então significa que nós temos essas duas raízes. Na hora que eu vou desenhar o gráficozinho aqui, eu vou ter menos 2 e 3. Beleza? Beleza. Ou seja,
A parte de cima vai ser positiva, vamos dizer assim, segunda derivada maior que zero, se x menor que menos 2 união com x maior que 3. Beleza? Beleza. Então, beleza. A parte de baixo, como a gente tinha concluído, é sempre positiva, né? Então, o que nos interessa, de fato, para descobrir qual é o comportamento de ser da primeira derivada ser positivo ou negativo, é só o cara de cima. Porque o de baixo é sempre positivo. Então, quando o de cima for positivo, a derivada é positiva. Quando o de cima for negativo, a derivada é negativa. Beleza? Beleza. Então, Enfim, aqui justamente na outra região. É entre menos 2 e 3. Beleza? beleza. Então tá bom. Aqui ele faz sobre a regra do varal, não sei como faz o nome. Aham. Mesma Muito coisa? bem. Então tá, ó, fiz essa parte, beleza? Beleza. Então agora tu pode tentar fazer a 4, mas assim, o que que ele pede na 3 ainda? É, bem como seus máximos e mínimos locais. E aí, uma vez que eu encontrei esses caras aqui, você saberia me dizer quem são os máximos e mínimos locais? Você já sabe o que tem que fazer, né? Certo. Tem que. Pegar a segunda derivada e verificar o sinal nos pontos, né? Você fez isso até na outra, no exercício que você me mandou hoje. Ah, é verdade, é. Né? Esqueci. Então a gente faz o teste da segunda derivada para saber se é máximo ou mínimo. Porque assim, uma vez que a gente sabe que essas são as raízes, significa que são os valores de x que fazem a derivada dar zero, certo? Certo. Maravilha. E a gente sabe que onde a derivada é zero, é ponto crítico, né? Agora, eu Certo. sei que esse cara é um ponto crítico, eu sei que esse cara é um ponto crítico, mas é de máximo ou de mínimo? É o que o problema está pedindo, né? Ok. Tem que agora pegar a segunda derivada corrigida, jogar esses valores e ver se vai dar positivo ou negativo, beleza? Beleza. Então tá bom, vou te mandar o que eu fiz aqui e vamos lá, tenta continuar até onde tu conseguir. Se tu não souber, eu faço, tá? Certo. Agora não tem ideia, o que que é uma cinta? Não sei, daí eu pego e faço pra você. Mas tenta aí fazer até onde você conseguir. Eu vou no banheiro, já volto. Opa.
Qualquer coisa eu tô aqui, hein? Ah, certo. Eu tô tentando raiz na segunda derivada. O a raiz de -2 é a mínima e a raiz de 3 é a máxima. Opa! Mandasse a fotinho. Ah, eu usei calculadora científica para poder fazer essa conta da derivada aqui. Hoje, Deixa eu ver aqui. Caramba, número pra caramba, hein? Você, eu usei. você supostamente se corrigiu Eu corrigi. Era só o -12. e você chegou nesses numezinho aí e chegou que pro -2 deu negativo. Ó, velho, de novo, né?
Você fez a conta embaixo, tranquilo, foi rápido, até o problema não era a parte de baixo. Mas, de novo, a parte de baixo de ambos os casos tem que ser positiva sempre, não é mesmo? Ah, Porque é potência par, né? Então tu não precisava nem perder tempo com ela, mas tudo bem. É, na de cima deu negativo, ou seja, ponto de máximo, e na segunda deu positiva, ponto de mínimo, certo? certo. Show. Ah, usei calculadora científica, porque foi gigante. Então, bom, se tu puder usar na prova. Então, legal, já temos as conclusões. Só que tem um detalhe: na minha conta não deu esses valores. Ah, Na minha deu. Não, 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 deu sim, eu que tô comendo bola, você tá certo. E tanto faz também, porque a gente não usa de fato a concavidade ali pra nada. É, só que é o seguinte: eu vou te dar uma colher de chá, certo. ok? Você simplificaria a segunda derivada toda e ela torna só isso aqui. Que sacanagem, ó. Nossa, ah, Inacreditável, né? Mas tudo aquele bicho é isso, beleza? beleza. Então, para as próximas, né? Vai que seja útil nas próximas, porque vai ter uma coisa interessante ali sobre a segunda derivada, né? Determinar intervalo de concavidade e pontos de inflexão. Você sabe o que é isso? Ah, tem outra coisa, né? Você chegou nas conclusões, mas você não deixou isso explícito. Você deveria ter dito Ah, que o ponto de. ponto, no caso, o ponto menos 2 e qual que é o y dele? Não sei, você pega o menos 2 e joga na função, né? Aí você Certo, encontra o y do ponto. E o ponto tem coordenada x, y. Aí você vai dizer esse ponto que eu particularmente já sei, né? É o ponto menos 2 para x menos 2 para y. Então é menos 2 menos 2. Esse ponto é o máximo local, porque deu negativo aqui, certo? certo, E o ponto 3 3, que é o que vai acontecer no outro caso, também vai ser y igual a 3, coincidência, é o ponto de mínimo. Você tem que escrever isso, senão o professor não vai entender. certo. Beleza? Beleza. Isso. Ó, e uma coisa que você escreveu meio bizarro aqui, ó. Não, não é que vai ser sempre mais e menos menos. Se a gente quiser Certo. que isso seja positivo, que essa primeira derivada seja positiva, isso vai ocorrer quando em cima e embaixo for ao mesmo tempo mais e mais ou menos e menos. Ah, Beleza? certo. Era isso que eu quis dizer lá, né? Foi o que eu falei. Só que a parte de baixo é sempre positiva, porque está ao quadrado. E a parte de cima, né, a gente arrumou o sinal, e daí percebemos que para determinados valores ficava positiva, para outros negativos. Muito bem. Então agora você tem que fazer a segunda parte, que é a questão do concavidade. Negócio da concavidade da segunda derivada é assim, né? Se você tiver segunda derivada maior que zero, é côncavo. Segunda derivada menor que zero, convexo. E a segunda derivada igual a zero é o inflexão, é o ponto de inflexão. Ok? Certo. Beleza. Então, com isso, encontre aí e me diga.
Eu fiz dessa forma aqui. Eu só de inflexão que eu não entendi como faz, não. Tem que igualar a zero, tudo. Igual a zero, mas como é que você fez isso aqui? Para fazer isso, você teve que encontrar qual era o valor de x que alterava o sinal da conta, certo? Certo. Que é o denominador? E no caso é mexendo no denominador, que é o 1/2. Pô. Ah, só que tem um detalhe, né? É verdade. Agora tu falou uma coisa interessante. Essa função em específico, ela não tem um valor que faz dar zero, né? Certo? E, Porque assim, o valor que faria ela dar zero é o infinito, né? certo, Só que tu não pode dizer que o infinito é um ponto, né? Então, de fato, essa função aqui não tem um ponto de inflexão, né? O que que isso significa? Significa que você não vai ter um lugar, um pontinho onde o comportamento muda. Por exemplo, uma função clássica que tem um ponto de inflexão, x ao cubo. certo, O ponto de inflexão está aqui. É onde ela muda de côncava para convexa. Sacou? certo. Que é uma barriga, que é um buraco. Ou o contrário, sei lá. Muito bem. A tua função, ela provavelmente vai ser um bicho assim, né? Vamos lá. Se eu jogasse lá no GeoGebra, eu saberia. Mas ela seria, como o problema está no meio, e você concluiu que ela vai ser côncava para um lado e convexo para o outro, né? Mais específico, com cavidade para baixo, de menos infinito a 1/2. Então ela vai ser, não sei, alguma coisa assim, ó. Oh, caramba. Vai ser assim, com cavidade para baixo, lá no meio, tá vendo? Certo. Daí no meio ela tá indo para infinito. E agora com cavidade para cima, para frente do meio. Então seria com cavidade para baixo, talvez não fosse assim. Sei lá, mas seria uma coisa que muda assim, sem um ponto, entendeu? Entendi. Seria um negócio assim. Talvez assim, porque tá o quadrado embaixo. Beleza? Beleza. Então tá bom, cara. Meu, a ideia é essa. Então você tá conseguindo fazer. Depois assim, tu tá só aplicar o limite e tal. O segredo aqui é você conhecer um pouco de função, né? Saber mais ou menos o que vai aparecer, mas essa orientação que o teu professor te deu ajuda bastante, tá? Certo. É o que você precisa para construir o gráfico de uma função complexa. Daí, entender que infinitos são esses comportamentos assim, de explosão e coisa que vai para lá. É isso, não tem muito o que eu te falar, tá? Saber lidar com as derivadas para construir a função. Quando que é a Certo. tua prova? A segunda. Infelizmente tá meio em cima aí, mas eu acho que você tá bem, vai precisar, eu recomendaria que você lesse bastante exemplos, tá? Certo. Perde muito tempo fazendo questão. Leia o exemplo assim, bem passo a passo, e depois tenta repetir ele, beleza? Beleza. Só Diga. uma última dúvida. Para descobrir as assintonas verticais, eu tenho quando o limite Quando o limite é vai para infinito. infinito. Tipo, Certo. quando Ok. a resposta para um determinado valor vai para infinito. Por exemplo, aqui é o 2. E Certo. daí você tem uma função que é assim. No 2 ela vai para infinito. Certo. Tipo assim. Então, o que é que vai acontecer? Se você fizer o limite de x tendendo a 2 da função, a resposta dá infinito. Mais e menos que seja, só mais, não importa. Daí você tem um limite, você tem uma assíntota vertical, sacou? Saquei. Isso está acontecendo lá. Agora, se você tem a sua função indo para infinito, né, o x está tendendo a infinito, e a resposta dá, por exemplo, um número 5, é porque isso aqui está acontecendo, ó. Ou seja, lá no 5 tu tem um comportamento de assíntota horizontal, né? Ela tende a chegar no 5 e nunca chega, Certo. sacou? Saquei. Então, aqui é vertical, aqui é horizontal, beleza? Beleza. Só isso mesmo. Então tá bom. Boa sorte na prova, valeu! Não Opa, esquece de me obrigado. avaliar lá, valeu! Tranquilo. Falou.